Concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Este conteúdo foi elaborado de forma didática, sistemática e organizada, utilizando o formato de perguntas e respostas. Essa metodologia facilita a compreensão dos principais conceitos, torna o aprendizado mais dinâmico e, ao mesmo tempo, prepara você para responder às questões mais cobradas em concursos públicos. Assim, enquanto aprende a teoria, você também desenvolve o raciocínio necessário para enfrentar a prova com mais segurança e confiança. Vamos começar o conteúdo sobre operações fundamentais, situações matemáticas com as 4 operações. Pergunta 1. Como identificar qual operação matemática deve ser utilizada em uma situação-problema? Para resolver corretamente uma situação matemática, o primeiro passo é interpretar o enunciado. Muitas vezes, o candidato sabe realizar os cálculos, mas escolhe a operação errada por não compreender o que está sendo solicitado. Quando o problema envolve juntar, acrescentar, ganhar, receber ou aumentar uma quantidade, utiliza-se a adição. Quando o enunciado apresenta ideias como retirar, perder, gastar, diminuir, restar ou diferença, utiliza-se a subtração. Se o problema trata de grupos iguais, parcelas iguais, quantidade repetida, vezes ou produto, a operação adequada é a multiplicação. Já quando o objetivo é repartir igualmente, distribuir, dividir em partes iguais ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, utiliza-se a divisão. Nos concursos públicos, a maior dificuldade normalmente não está no cálculo, mas na correta interpretação do problema. Por isso, leia atentamente o enunciado antes de iniciar qualquer operação. Pergunta 2. Em uma situação prática, como escolher entre adição e subtração? A adição e a subtração são operações bastante semelhantes em muitos problemas, exigindo atenção às palavras-chave e ao contexto. Imagine que uma biblioteca possua 850 livros e adquira mais 120. Nesse caso, houve um acréscimo de livros, portanto utiliza-se a adição. 850 mais 120 é igual a 970 livros. Agora imagine que essa mesma biblioteca empreste 185 livros aos alunos. Nesse caso, houve uma redução da quantidade disponível. 970 menos 185 é igual a 785 livros. Observe que o contexto determina a operação. Em concursos, as bancas costumam trocar palavras como ganhou, recebeu, restou, faltam e diferença para verificar se o candidato realmente compreendeu a situação apresentada. Pergunta 3. Quando utilizar a multiplicação e quando utilizar a divisão em problemas matemáticos? A multiplicação é utilizada quando existem grupos com a mesma quantidade. Por exemplo, uma escola possui 24 salas, e cada sala tem 35 cadeiras. Como todas as salas possuem a mesma quantidade de cadeiras, utiliza-se a multiplicação. 24 vezes 35 é igual a 840 cadeiras. Já a divisão é utilizada quando se deseja repartir ou descobrir quantos grupos podem ser formados. Suponha que existam 840 cadeiras para serem distribuídas igualmente em 24 salas. Nesse caso, utiliza-se a divisão. 840 dividido por 24 é igual a 35 cadeiras por sala. Perceba que multiplicação e divisão são operações inversas e frequentemente aparecem juntas em questões de concursos públicos. Pergunta 4. Como resolver situações que envolvem mais de uma operação matemática? Alguns problemas exigem a realização de 2 ou mais operações para chegar ao resultado final. Por exemplo, uma empresa comprou 18 computadores por R$ 2.500 cada e recebeu um desconto de R$ 5.000 na compra. Primeiro calcula-se o valor total da compra. 18 vezes 2.500 é igual a R$ 45.000. Depois aplica-se o desconto. 45.000 menos 5.000 é igual a R$ 40.000. Nesse tipo de questão, é importante resolver cada etapa separadamente e respeitar a sequência lógica dos acontecimentos descritos no enunciado. Essa é uma característica muito comum nas provas de concursos públicos. Pergunta 5. Quais são os principais erros cometidos em situações matemáticas envolvendo as 4 operações? Entre os erros mais frequentes estão: escolher a operação errada por interpretar incorretamente o enunciado. Efetuar os cálculos sem respeitar a ordem correta das operações quando a expressão envolve mais de uma delas.
Confundir multiplicação com adição repetida ou divisão com subtração sucessiva sem compreender o contexto. Ignorar informações importantes do problema, utilizando apenas parte dos dados apresentados. Outro erro bastante comum é responder rapidamente sem verificar se o resultado encontrado faz sentido para a situação descrita. Em concursos públicos, revisar o cálculo e confirmar se a resposta atende exatamente ao que foi perguntado pode evitar erros simples que comprometem a pontuação. Agora que você compreendeu como interpretar situações matemáticas envolvendo as 4 operações fundamentais, é hora de praticar com questões no estilo das principais bancas de concursos públicos. Durante a resolução, procure identificar primeiro qual operação deve ser utilizada e, somente depois, realize os cálculos.